Boa noite, rapaziada. Apresentar aqui sobre os transdutores de pressão capacitivos. Primeiramente, o que são? Os transdutores são instrumentos capazes de transformar uma grandeza física em outra, como por exemplo, os fones de ouvido são exemplos de transdutor, pois eles são capazes de transformar energia elétrica em som. Agora, o que são os transdutores de pressão? Os transdutores de pressão vão transformar pressão em energia elétrica, sendo usado em sensores, ou ao contrário, transformando energia elétrica em pressão. E qual que é a diferença dos transdutores de pressão capacitivos e dos não capacitivos? Os transdutores de pressão capacitivos se diferem dos outros, pois usa capacitores em seu funcionamento. Os capacitores são componentes elétricos que conseguem armazenar uma carga elétrica, como se fossem mini bateriazinhas. Agora vamos para o seu princípio de funcionamento. Aqui temos a imagem desse transdutor, em que o diafragma isolador se encontra nas duas extremidades, e vai-se neles em que a pressão vão ser aplicadas. Essa diferença de pressão vai deformar o diafragma central, fazendo com que a distância dele com placas fixas do capacitor se modifiquem e, consequentemente, a sua capacitância, que é a medida de capacidade de armazenar energia, também é alterada. Essa alteração pode ser descrita pela fórmula C é igual a Czinho estranho vezes A sobre D, sendo C a capacitância, o E esquisito a constante dialética do óleo de enchimento e a área das placas e D a distância entre elas. Considerando ΔD a distância entre o diafragma central quando está deformado e quando ele não está. Podemos relacionar a pressão com essas distâncias formando ΔP é igual a 2 vezes ΔD sobre D. E conseguimos relacionar a pressão com a capacitância com a seguinte equação: ΔP é igual a CL menos CH dividido por CL mais CH, onde CL é a capacitância do capacitor do lado em que a pressão exercida é menor e CH é a capacitância do lado em que a pressão exercida é maior. Esse transdutor consegue medir a pressão absoluta ao fazer vácuo em um dos lados, a pressão manômetria ao fazer a pressão atmosférica no lado de menor pressão e a pressão diferencial ao colocar uma pressão de cada lado do equipamento. Agora algumas aplicações. Ele pode ser utilizado em medição e controle de processos industriais, por ser algo pequeno e bastante utilizado para transformar pressão em energia. Sistemas hidráulicos, ele pode ser utilizado e é utilizado como um sensor, em que manda, por exemplo, alguma pressão ou alguma energia para desligar ou ligar a máquina. Há exatamente a mesma coisa para as bombas e compressores, máquinas, ferramentas de usinagem e plantas de produção polietilênicas. Alguns erros de medição. Ele possui erros de resolução, erros de deslocamento zero, linearidade, sensibilidade e temperatura. A temperatura, né, pode influenciar diretamente na pressão, que com isso meio que acaba com o seu trabalho. E isso também é uma sensibilidade dele. Aqui temos algumas referências. Muito obrigado por assistir o vídeo. Um beijo e até a próxima.